Olá, meu nome é Kézia, bem-vindo ao Super Econômica. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ETFs sediados na Irlanda. Várias pessoas já me pediram aqui para eu comentar sobre esses ETFs porque eles têm uma vantagem fiscal. Diferente dos ETFs americanos, que toda vez que a gente recebe dividendos é cobrado 30% na fonte sobre esses dividendos, existem ETFs irlandeses que não fazem a distribuição de dividendos. Eles agem como se fosse aqui os ETFs brasileiros. Eles pegam esses dividendos e eles reinvestem. E com isso não tem nenhuma tributação sobre esses dividendos. Então, será que esse tipo de investimento é interessante para a gente, investidor aqui do Brasil? Primeiro a gente tem que entender que existem dois tipos de ETFs irlandeses. Os ETFs de distribuição, que são aqueles normais, né, que distribuem os dividendos. E quando tem essa distribuição, quando chega na nossa conta da corretora, a gente vai ter que fazer o recolhimento através do Carnê-Leão. E se esses dividendos forem maior do que R$ 1.900, que é aquela faixa que a gente já falou nesses vídeos aqui, você vai ter que fazer o recolhimento e pagar esse imposto para o governo brasileiro. Diferente dos ETFs americanos, que já tem essa cobrança de 30% na fonte, quando chega aqui, a gente só precisa declarar eles, né? A gente não precisa pagar mais nada porque já teve essa cobrança, né? Então, voltando aqui para os ETFs irlandeses. A gente tem esses ETFs de distribuição e a gente tem os ETFs de acumulação, que reinvestem os dividendos recebidos nas ações. E por causa disso não tem nenhum desconto de imposto. Lembrando que esse imposto seria para nós, investidores brasileiros, né? A gente vai ver que os ETFs irlandeses, eles também vão poder investir em empresas americanas. E quando eles recebem esses dividendos das empresas americanas, tem uma taxação de 15%, que como a Irlanda e os Estados Unidos têm esse acordo comercial, tem essa taxação menor. Então, esses ETFs irlandeses, eles vão investir em quê? Assim como os ETFs americanos, vão ter ETFs irlandeses que vão investir em empresas americanas, vão investir em empresas europeias, em empresas de países emergentes, além de outros ETFs que vão investir em renda fixa, metais, etc. Então, sim, tem tipos diferentes de índices, né, de metodologias que a gente pode acessar usando ETFs irlandeses. E as possíveis desvantagens, né? Eu vejo que existem três grandes desvantagens quando a gente pensa em ETFs irlandeses. A primeira desvantagem seria com relação a atingir aquele mercado, né? Porque usando nossas corretoras mais comuns, né, como a Avenue e a Passfolio, a gente não tem acesso ao mercado europeu. A gente vai ter que usar outras corretoras como a Charles Schwab e a Interactive Brokers, que inclusive eu falei delas aqui nos vídeos comparando as corretoras. E essas corretoras, elas cobram sim comissão cada ordem que a gente manda, diferente da Avenue e da Passfolio. Então, tem uma cobrança a mais na ordem. Isso vai de corretora para corretora. Se você quiser que eu faça a comparação das duas, né, não deixe de comentar aqui embaixo, que se tiver interesse, eu gravo um vídeo comparando essas duas corretoras. Mas sim, então a gente vai ter essa taxação nas nossas ordens. Toda vez que a gente fazer uma ordem de compra, vai ter uma taxação usando essas corretoras. Então, o acesso mais dificultoso, né, ao mercado europeu seria a primeira desvantagem. A segunda desvantagem que eu vejo é que a taxa de administração dos ETFs irlandeses, elas são um pouco maior do que a taxa de administração dos americanos. Então, a maioria dos ETFs irlandeses vão ter uma taxa de administração entre 0,10% e 0,20%. Fica aí nesse meio termo, né? O que não é tão grande, tá, pessoal? É uma taxa bem razoável. Inclusive, tem sim ETFs americanos que tem essa taxa por aí, como o caso do popular QQQ, né? Um ETF que todo mundo gosta aqui, o ETF de tecnologia, que ele vai ter uma taxa de 0,20%, então não é tão absurdo. Mas a gente tem que ponderar essa diferença. A gente vai encontrar sim outros ETFs com taxa de 0,5%, acho que é a menor atualmente, que é a do Invesco S&P irlandês, né, que vai ter 0,5%, o ETF de acumulação do S&P 500 irlandês, mas no geral a gente vai estar tratando com uma taxa maior do que a americana. E por fim eu gostaria de citar a liquidez, né? O que é a liquidez? É a facilidade da gente transformar nosso investimento em dinheiro. Então, a facilidade da gente comprar e vender um investimento. Como tem bem menos pessoas negociando nas bolsas europeias, a principal bolsa da Europa é a Bolsa de Londres, né? Que a gente vai encontrar mais ETFs irlandeses, com mais gente negociando esses ETFs. A gente pode acessar em dólar, que é melhor para a gente, já que não vai ter uma dupla
conversão, né? De converter para dólar, depois converter para libras esterlinas ou euros. Para não perder tanto, é melhor só converter para dólar. Então, os ativos da Bolsa de Londres, eles tendem a ter menos liquidez do que o mercado americano, que é muito líquido, né? Tem muita gente investindo lá toda hora. Então, a gente vai ter que enfrentar essas 3 desvantagens, né? Que se você estudar bem, talvez não seja tão grande as desvantagens, né? Da comissão das corretoras, da falta de liquidez e da taxa de administração maior. E muitas pessoas me pediram para eu comentar um pouco sobre os ETFs irlandeses, principalmente aqueles que investem no mercado total, né? Que a gente tem uma diversificação além dos Estados Unidos, países desenvolvidos e países emergentes. Nos Estados Unidos, a gente vai ter o VT, que é o fundo da Vanguard que vai investir no mercado total. O fundo irlandês de acumulação mais parecido com o VT é o VWRA, que ele vai investir em grandes e médias empresas de países desenvolvidos e emergentes. Porém, ele deixa de fora ali as small caps, né? No caso, o VT ele vai ter sim um pouco ali de small caps, em torno de 5% de small caps, mas esse não vai ter. E o maior fundo irlandês de acumulação é o CSPX, que aí vai investir apenas no S&P 500, apenas nas 500 maiores empresas americanas. Então a gente vai estar exposto àquela tributação lá de 15% entre os Estados Unidos e a Irlanda, que eu comentei no começo do nosso vídeo. E a taxa de administração do CSPX é de 0,07%, também bem competitiva. Então, a gente vai ter esse fundo global, a gente vai também poder investir apenas nos Estados Unidos usando os ETFs irlandeses. Tem um site que eu vou deixar aqui embaixo, que chama Just ETFs, que a gente pode ver todos os ETFs de acumulação irlandeses. O importante é a gente sempre escolher os ETFs que investam em ações, os ETFs sediados na Irlanda e os ETFs negociados em dólar, como eu mostro aí para vocês. Então, o site vai estar aqui embaixo caso você queira acessar. Então é isso, essas são informações gerais sobre ETFs irlandeses. Não deixe de comentar aqui embaixo se ainda restou alguma dúvida, eu sempre tento responder os comentários. Às vezes são muitos, eu não consigo, mas eu sempre tento. Obrigada por ter ficado até aqui. Se esse vídeo trouxe valor para você, considere curti-lo e assinar o canal e até logo!